Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem com vocês? Bom, eu já falei sobre esse tema, sobre cruzamento de dados bancários e movimentação financeira em relação ao imposto de renda, mas muitas dúvidas, muitas pessoas, e nós temos algumas novidades também que a gente avaliou nesse último imposto de renda, que eu quero trazer para vocês aqui. Então, para você que é obrigado a declarar imposto de renda ou tem uma movimentação financeira e não declarada, ou seja, você tem ali um dinheiro que você recebeu que não tem uma fonte, enfim, e precisa regularizar, e você quer saber qual o risco que você tem e como você regulariza isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender tudo isso. Eu vou pedir para você simplesmente dar um like aqui, um joinha nesse vídeo, depois compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, porque a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem sobre esse assunto, porque é uma dúvida muito recorrente aqui no canal. Então, se você é empreendedor, se você pensa um dia em empreender, se inscreva aqui no Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para micro e pequena empresa no Brasil, com informação tributária, contábil, enfim, tá? E para falar com a nossa empresa, todos os links estão na descrição desse vídeo. Grande parte das pessoas, no momento de se preocupar em entregar a declaração de imposto de renda, a primeira coisa que ela pergunta é: Altair, mas eu recebi 10 mil reais na minha conta aqui esse mês, ou recebi 20 mil reais na minha conta esse mês, eu tenho que pagar imposto de renda? Eu preciso, né, pagar imposto de renda, porque é uma coisa importante, né, porque a pessoa fala assim: eu tive uma movimentação bancária, mas eu não sei se essa movimentação bancária eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Então depende muito, tá? Precisa ter uma avaliação, mas eu vou te explicar o porquê que não deve, pode ser que no seu caso, né, não deve ser tributado esse valor. Vou dar um exemplo. Se você recebeu hoje 35 mil reais na sua conta, 35 mil reais, uma quantia razoável. O que acontece? Esses 35 mil reais que caiu na sua conta, a Receita Federal ela não tem como falar para você o seguinte: olha, você tem que pagar imposto de renda sobre isso, porque ela não sabe o que é isso. Isso pode ser um dinheiro que você recebeu doação, se foi doação, você vai receber, você tem que pagar o ITCMD, no caso de São Paulo, por exemplo, é isento, até 60 e poucos mil reais, esse é isento de ITCMD. Então não é porque você ganhou dinheiro na sua conta que ele deve ser tributado. Eu já falei aqui em outros vídeos que grande parte do dinheiro que passa na sua conta, se tem uma contrapartida direta de pagamento, a pessoa falou que te pagou, você tem que declarar, porque isso vai casar com a informação do outro contribuinte e vai bater. Agora, por exemplo, se você pega hoje uma situação, você foi no médico e você não declarou que você ganhou, que você pagou, essa consulta. O médico lá, se ele não declarar que ele te fez a consulta, a Receita não tem informação. Mas o dinheiro passou no banco, mas ela não tem como falar que isso é um faturamento. Por quê? Porque ela precisa primeiro da declaração do contribuinte para ela ter certeza, porque na declaração você está confessando uma dívida, ali está certo, você tem, né, que regularizar. Então, assim, quando você recebe um dinheiro que você não tem uma fonte, você tem que analisar. Você fala assim: Altair, mas esse dinheiro foi uma prestação de serviço. Se for uma prestação de serviço, você está obrigado ao carnê-leão e você deveria ter feito o carnê-leão e recolher o imposto de renda, como eu já falei em outros vídeos aqui, e recolher o INSS, como eu já falei em outros vídeos aqui, tá certo? Você deveria fazer. O que é o carnê-leão? O carnê-leão é uma obrigação que todo autônomo que recebe de pessoa física ou recebe do exterior, ele é obrigado a fazer e fazer esse recolhimento. Então tem muita gente que fala assim: tá aí, mas e agora? Eu posso fazer tudo agora na declaração? Não, você não pode, tem que ser retroativo. Então isso tem que ter um planejamento. Por quê? Porque só de INSS até o teto de 7 mil reais, o autônomo paga 1.400 por mês. Isso quer dizer que se você declarar de forma errada, você vai ter pelo menos por ano ali em torno de, deixa eu ver, 1.400 por 10 já dá 14 mil, né? Então nós estamos falando de mais 3, 17, em torno de 17, 18 mil reais por ano de INSS que você deveria recolher como autônomo. E aí você não faz isso durante alguns anos, isso aí daqui a pouco você tem uma dívida de 60, 100 mil reais com juros e multas, porque a Receita vai cobrar daqui há 3 anos mais ou menos a questão do INSS. Então é importante você se programar, se planejar e no momento de fazer a sua declaração de imposto de renda saber o que você está fazendo, porque às vezes você vai querer organizar uma coisa e você vai torná-la pior ainda para o seu lado. Por quê? Porque você vai declarar uma informação que você não tem certeza e você vai aí confessar uma dívida que de repente pode nem existir. Agora, se você recebeu um dinheiro, e eu vou dar outro exemplo prático aqui, tá?
Vamos supor que um hospital, né, isso acontece muito com o médico, o hospital vai lá e te paga no caixa 2. Ah, porque você ainda não tem empresa, esse mês eu te pago no caixa 2. Se você é um médico, você recebeu o dinheiro, você precisa declarar de quem você recebeu. Se a empresa ela não oficializou isso, porque para ela oficializar ela teria que fazer retenção de imposto de renda e retenção de imposto e de INSS, contribuição previdenciária e o imposto de renda. Se ela não fez a retenção, você não tem como declarar, porque quando você é médico e você vai declarar esse dinheiro, você tem que falar de quem você recebeu. Se você falar que é da empresa, não funciona, porque a empresa não declarou isso, o hospital não declarou. Você entendeu que não dá para organizar um negócio desse? Tem que ter outra via. Por quê? Porque se você falar assim, não, beleza, eu vou fazer o Carnê-Leão. Aí lá no Carnê-Leão vai exigir que você coloque o CPF da pessoa, de quem você fez consulta, por exemplo. E de quem você fez consulta, sendo que você não fez? Então você vai ter que cometer um erro para tentar arrumar o outro. Então isso pode te prejudicar ainda mais. Por isso que eu falo, não é porque o dinheiro passou na sua conta, certo? Que ele é uma tributação. Tem que avaliar, tem questões isentas, tem questões que você não tem que pagar imposto. E tem questões que até são difíceis de organizar e você vai precisar de um profissional para avaliar isso para você. Para quê? Para que você não perca dinheiro pagando muito imposto e ainda, né, caia numa malha fina, por exemplo, e fique prejudicado. Então, tem casos, né, que você precisa de um auxílio, de uma consultoria, de um auxílio de um profissional que vai entender o teu caso e vai poder te ajudar, tá certo? Se você precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar. A gente pode fazer uma consultoria, entender o que está acontecendo. Eu faço isso diariamente, ajudando pessoas em todo o Brasil e no mundo. Só esse ano a gente passou de 30 países que nós atendemos. Por quê? Porque a gente tem pessoas lá no exterior que são residentes fiscais no Brasil e elas precisam declarar aqui para o governo brasileiro. Então elas precisam também de auxílio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é porque passou 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil na sua conta que é o final do mundo, não. Que é o fim do mundo. Tem que avaliar, tem que estudar, tem que pensar qual que é a melhor maneira de você se posicionar em relação a isso daí. Agora, tem gente que vai passando 100, 200 mil, 300 e não declara. Uma hora a Receita vai bater na sua porta, tá certo? E vai bater com vontade. Por quê? Porque ela vai buscando esse aumento de patrimônio seu e facilmente ela vai bater na sua porta. Então, se você tem aumento de patrimônio, você tem que justificar. Tem gente que pega uma declaração, por exemplo, ela vem aqui, tem 100 mil de bens. No outro ano ela aparece com 200 mil de bens e não recebeu nada. Que mágica é essa? É lógico que uma pessoa dessa vai ter problema com a Receita Federal, tá certo? Então não precisa ter medo. A pessoa, minha Receita Federal, não tem medo. A Receita Federal está ali para cumprir a lei. Se você andar dentro da lei, você não vai ter dor de cabeça com a Receita Federal, tá certo? E nós temos muitas oportunidades legais que você pode se organizar sem ser tão penalizado. Mas para isso você precisa de uma ajuda profissional, tá certo? Então é isso que eu queria falar com vocês mais uma vez. Vou voltar aqui para tocar nesse tema, que é um tema que o pessoal busca bastante, sobre movimentação financeira, sobre cruzamento de receita com dados bancários, para que a gente possa evoluir junto, tá certo? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.